Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro, e a igreja celebra a memória de São Martinho de Tours. Nós temos o Santo Evangelho, que é de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, demos uma palavra primeiro sobre São Martinho. Ele viveu no século IV, nasceu na província romana da Panônia, que corresponde hoje ao que é a Hungria. Nasceu no ano 316, 3 anos depois do Edito de Milão. Esse edito foi lançado por Constantino exatamente para conceder a liberdade de culto aos cristãos. Ele converteu-se ao cristianismo quando tinha mais ou menos 10 anos de idade. Foi militar do exército do Império Romano, mas depois pediu dispensa ao imperador Juliano, dizendo: na verdade, eu sou soldado de Cristo. Não me é permitido lutar. Ainda como catecúmeno, antes de receber o batismo, Martinho cortou a sua capa, dividiu ao meio para compartilhá-la com um mendigo. Naquela noite, ele sonhou que o próprio Jesus estava vestido com o seu manto rasgado. Quando ele acordou, a sua vestimenta estava restaurada. Comovido por essa visão e pelo aparente milagre, Martinho terminou imediatamente a sua instrução religiosa e foi batizado aos 18 anos de idade. Foi guiado na fé por Santo Hilário de Poitiers. Depois, Martinho foi missionário na Panônia e também na região dos Balcãs. Ele é muito venerado na França, onde depois ele foi fundador de mosteiro e também foi bispo da diocese de Tours. Na verdade, ele é pai do monaquismo na França e no Ocidente. É o primeiro grande líder do monaquismo, mesmo antes de São Bento de Nórcia. São Bento de Núrcia
é do século IV ao século V. Portanto, muito antes dele, São Martinho, na verdade, é o pai do monaquismo no Ocidente. Olhemos agora um pouco o trecho do Evangelho que acabamos de escutar. Como nós já sabemos, a partir de Lucas 9:51 até o capítulo 19, versículo 27, Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele passa pela fronteira da região da Samaria, uma região considerada impura pelos judeus, exatamente por causa da origem dos seus habitantes. Isso aconteceu especialmente no século VIII, quando aconteceu a destruição de a destruição da Samaria. A população do Reino do Norte foi exilada lá para a Assíria, e os assírios trouxeram povos do Oriente para repovoar o Reino do Norte, a região da Samaria. Século VIII a.C. O texto do Evangelho que acabamos de escutar nos diz que 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. A lepra nem sempre era o mal de Hansen, a hanseníase, como nós conhecemos hoje. Lá no livro do Levítico há muitas expressões daquilo que seja a lepra. Especialmente o capítulo 13 é muito importante para compreender como deveria se comportar em sociedade um leproso. Na verdade, a lepra impedia a participação na vida social, na vida civil e também na vida religiosa, seja no culto sinagogal, seja também no Templo de Jerusalém. Esse, portanto, é o contexto em território praticamente impuro e também em presença de pessoas impuras, os leprosos. Cumprindo a lei, especialmente aquilo que está no livro do Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46, os leprosos ficam à distância e gritam ao longe, exatamente para não ocorrer o perigo de tornar impuro alguém. Eles não se aproximam. Eles chamam Jesus de mestre. É um título genérico. Jesus os manda ao sacerdote de Jerusalém, exatamente porque os sacerdotes têm a autoridade tanto para dar o diagnóstico da doença, como também para comprovar uma eventual cura. Na verdade, é como que se Jesus antecipasse aquilo que está para acontecer. Eles são curados no caminho, sem necessidade de nenhum banho, de nenhuma ablução, de nenhum ritual no Templo de Jerusalém. 9 deles, provavelmente, seguem adiante e vão se apresentar ao sacerdote, exatamente porque eles esperam que o sacerdote dê a definição de que eles estão curados. Estes, muito provavelmente, eram judeus. Mas, dos 10 curados, somente um volta para agradecer a Jesus. E este que volta é um samaritano. O evangelista São Lucas tem uma predileção toda especial pelos samaritanos. 3 vezes, em 3 ocasiões, ele trata dos samaritanos. Basta recordar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que é própria somente de Lucas. É bem verdade que
Em Lucas 9:52, Jesus sofre a resistência exatamente num povoado de samaritanos. Mas qual é o tema central desse texto que o Evangelho hoje nos oferece? É a gratidão. Não somente a gratidão e a fé. Além da cura física, Jesus aprofunda a reflexão, passando também ao nível da fé. Há, portanto, várias temáticas interessantes para a nossa vivência do Evangelho de hoje. Primeiro, evitar todo tipo de preconceito, de intolerância ou de discriminação, seja com os samaritanos, seja com os leprosos. Para nós, hoje, não somente preconceitos e discriminação por causa de etnias, mas também por motivos religiosos, motivo de gênero, religião ou qualquer outro tipo de discriminação e preconceito. Segundo, o Deus que cura as nossas lepras. E a pior de todas as lepras é o pecado. Deus cura as nossas lepras. Terceiro, a gratidão como característica daqueles que foram tocados por Deus. E quarto, essa passagem tão bonita do benefício imediato, o dom da cura física, para o dom da fé. Nós poderíamos dizer que fé e gratidão sintetizam o texto de hoje. O ponto alto do texto é o fato de aquele homem ter chegado à fé. Uma fé amadurecida desde o início. No início aparece a esperança da cura. É por isso que eles suplicam de longe. Depois vem a confiança na palavra de Jesus. É por isso que eles se põem a caminho para Jerusalém. E finalmente, esta fé se manifesta na gratidão. A sua vida chega à plenitude, exatamente porque ele experimenta a misericórdia de Deus na atitude de Jesus que cura. Jesus é Yeshua, o Deus que salva. A gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo deveria ser sempre o elemento central da nossa fé. Um abraço a você, Deus o acompanhe, Maria Santíssima esteja sempre na sua guia. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.